Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo Ped, um podcast produzido de pediatras para a família. Eu sou a doutora Renata Magalhães Machado, pediatra e nefropediatra e mamãe do Enzo. E eu sou a doutora Patrícia Pacheco, pediatra, nefropediatra, mamãe do Benjamin e do Luca. E hoje a nossa convidada é a maravilhosa doutora Adriana de Moraes, formada em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Estadual do Piauí. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados durante a pré-concepção, antes de engravidar, durante o pré-natal e durante o nascimento do bebê. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, doutora Renata, doutora Patrícia, pelo convite. Eu sou a Adriana, ginecologista obstetra. Hoje minha área de atuação é principalmente trabalhar com mulheres que estão tentando engravidar e acompanhá-las no pré-natal, até o parto. E vai ser um prazer estar com vocês falando sobre um assunto que eu amo, que eu gosto muito, que faz parte do meu dia a dia. Então, Adriana, hoje a gente sabe que não é somente ir na obstetra quando você recebe o beta-HCG positivo, Quanto mais cedo você inicia esse acompanhamento, melhor, Muito se tem falado sobre a famosa epigenética, Eu até dei uma lida, epi é sobre, acima, está por cima do gene, Então está por cima do nosso genoma. Então é como muito se fala que o nosso DNA é imutável, Porém, a gente sabe que hoje em dia, pela epigenética, o ambiente pode modificar muito o nosso comportamento, a nossa estrutura, como é que a gente vai ser, se vai ser um adulto mais ativo, se vai ser um adulto mais frustrado. Então, está muito relacionado desde a fase da pré-concepção da mãe, Tudo que ela entrou em contato. E isso vai desde a pré-concepção, quando concebeu, na concepção, e até a primeira infância, da criança. E aí eu queria saber de ti como é que você lida isso no dia a dia com as mães, como é que você orienta, como você falou, você trabalha muito na parte de fertilidade, E orienta essas mães da fase da pré-concepção. Então, assim, essa é uma área bem extensa, Mas é muito prazerosa de trabalhar, porque é justamente a preparação para a gestação, para engravidar, Eu preciso preparar o meu corpo para receber esse bebê que vai chegar, que é tão esperado, tão desejado. E para isso a gente precisa fazer algumas modificações, Que é justamente tomando posse dessa epigenética, Onde o nosso estilo de vida, as nossas ações, aquilo que nós estamos expostos hoje, pode modificar, a nossa saúde ou a doença, E como a gente faz esse trabalho hoje, no consultório, Assim, a gente sempre orienta, que as mães, aquelas mulheres que estão querendo engravidar, façam uma consulta pré-concepcional, antes de engravidar. Começou a pensar em engravidar, já vou procurar um ginecologista, para avaliar como está a minha saúde, E aí a gente vai fazer pesquisa, de vitaminas, minerais, o que a gente precisa repor, Se tem anemia, se tem alguma alterações na tireoide, A gente faz uma avaliação hormonal para que tudo isso já possa ser corrigido antes desse bebê nascer, antes desse bebê ser gerado, Para que a gente prepare bem o ambiente uterino para receber bem esse bebê, Que seja um ambiente saudável. E a partir disso a gente já começa a fazer algumas modificações também no estilo de vida, na alimentação, aquela mulher que vem cheia de fast food, de hambúrguer, aquela alimentação altas horas da noite, dos industrializados, Então aquilo ali a gente já vai começando a mudar. Questão de rotina de trabalho também, As plantonistas que dão muitos plantões noturnos, a gente já precisa ajustar a questão do sono também, isso é muito importante, Então tudo isso vai fazer modificações, no estilo de vida, da mulher, e isso já é preparando esse ambiente para esse novo ser que vai surgir. E lembrando que quem precisa estar envolvida nesse processo, não somente a mulher, mas o homem também.
né? Por quê? Porque esse bebezinho que a gente tá esperando vai ser formado pelo óvulo e pelo espermatozoide. Sim. E tudo que esse óvulo, que esse espermatozoide está trazendo, vai ser levado para esse bebê, né? Então, me estendendo até um pouquinho mais, né? Falando a respeito de como preparar bem esse óvulo e esse espermatozoide para formar um embrião saudável, né? Um bebê saudável, né? É mudando realmente esse estilo de vida, né? A alimentação, o sono, a atividade física, né? Tudo isso para que informações de saúde sejam passadas a esses óvulos, né, esses espermatozoides, para que se forme um embrião saudável, um feto saudável e que nasça um bebê saudável, né? Então, faz toda a diferença fazer esse preparo. Até porque, por exemplo, um óvulo que está sendo ovulado hoje, por exemplo, eu estou ovulando hoje, esse óvulo ele começou a ser recrutado, a ser preparado há 3 meses atrás. Por isso que a gente pede que pelo menos 3 meses antes a mulher já comece a fazer essas mudanças, né? E tudo que a mulher viveu nesses últimos 3 meses, né? De medicação que ela utilizou, de estresse, né? De sono, né? De álcool, inclusive, né? Tudo isso vai ser passado para esse óvulo, né? E para o espermatozoide também, até né? a saúde mental, né? Se Exatamente. ela tiver com algum problema, né? Emocional. É o que eu gosto de falar para os pacientes, assim, né? Quando chegam as crianças para a gente, que eu sempre bato na tecla da alimentação, do estilo de vida saudável, né? Até da mãe, quando tá amamentando, eu friso bem a questão da alimentação dela, do estilo de vida dela, para ter um sono adequado, né? Porque é como se eu falo, gosto de explicar para eles que é como se fosse um interruptor, né, de tomada. Então, Exato. a epigenética é isso, a gente pode tanto ligar, né, e ativar determinados genes, quanto desligar e desativar. Não é porque minha família inteira é diabética que eu sou fadada a ser diabética também. A gente tem a capacidade, graças a Deus, hoje com os estudos, de que se você tiver um estilo de vida mais saudável, você é capaz de desativar determinados genes e não desenvolver aquela doença. E isso começa desde a pré-concepção, né? Então, às vezes a mãe está amamentando e não se liga de que ela está se entupindo de hambúrguer, se entupindo de doce, porque amamentar dá fome. E isso está influenciando ali na modificação dos genes do filho dela, através do leite materno que ele está recebendo, os nutrientes que ele está recebendo através do leite materno, né? E ainda mais durante a gestação inteira. Exatamente. Então, assim, é muito comum a gente, puxando agora um pouquinho para um dos hábitos, assim, que a gente precisa focar bem, né, durante a gestação, no sono, né? Então, dormir bem faz toda a diferença, né, durante a gravidez, na pré-concepção também. Né? Assim, durante o sono é produzida a melatonina, né? Esse hormônio tão importante, né, que é produzido pela glândula pineal e que tem a ação importantíssima de antioxidante para os ovários, né, no caso das mulheres, né, para os homens também. Né, mas é importantíssima para a produção desses óvulos, né, de óvulos saudáveis, de um embrião saudável. Inclusive, mulheres que dão muito plantões à noite, né, os profissionais de saúde, policiais, né, a gente atende alguns policiais também que tem aquele plantão noturno, a carga de trabalho bem estressante. Tem uma fertilidade menor, né? Exatamente. E aí a gente precisa fazer esses ajustes no estilo de vida. Vamos mudar esses plantões para o dia, né? Vamos tentar já ajustar, né? Antes mesmo de engravidar, para a gente já ir equilibrando. Por quê? Porque a melatonina que o bebê vai receber durante a gravidez é puramente da mãe, né? Ele não produz nada de melatonina, até pelo menos os 3 meses de vida. Aos 3 meses de vida. Sim. E aí fica dependente totalmente da mãe, de todos esses efeitos benéficos, né, da melatonina, né, de antioxidante, de regulador imunológico, né? A melatonina tem essa grande ação. Então, a gente não pode abrir mão de um sono reparador. É igual a gente vê, crianças que não dormem bem, né? Elas não crescem adequadamente, elas não têm um aprendizado, durante o sono que é consolidada a memória, o sistema imunológico, elas adoecem mais, então é fundamental. Vários hormônios vão agir à noite, né? Quando a gente está dormindo. Até da saciedade, né? Para ter mais fome ou menos fome, então é tudo à noite. Então, ok, né? A gente falou um pouquinho sobre a fase da pré-concepção. Então, aí a mulher, uns 3 meses antes, eu quero engravidar, uns 3 meses antes eu já vou procurar, pelo menos, né, a minha obstetra e fazer essas consultas para ver se está tudo ok, né,
tanto no meu físico quanto no meu mental. Exatamente. Aí conseguimos, graças a Deus deu certo, engravidou, né? Aí é super importante, a gente sabe, fazer todo esse acompanhamento, que todo mundo entende a importância de acompanhar com o obstetra regularmente, seguir as orientações de vocês, das medicações, né? E as alimentações, que muito se fala, tem algum alimento que grávida não pode comer porque dá mais azia, tem algum alimento que não pode porque pode induzir algum parto prematuro, enfim. Né? Tem tantas coisas que a gente ouve aí dos avós, dos mais antigos. Assim, a alimentação na gravidez é uma alimentação saudável, que deve ser mantida. Mas o que é que a gente deve evitar ao máximo? Carboidrato. Por quê? Porque a diabetes gestacional é a doença mais comum na gestação, né? E quantos efeitos maléficos traz para a mãe quanto para o bebê, né? Então, tem que evitar algum alimento carboidrato, né? Então, nada de coxinha, refrigerante, brigadeiro, pizza altas horas da noite, tá? É alimentação saudável, nada de fast food. As grávidas, as minhas grávidas são... Pega no pé, né? Pego no pé. E a cafeína? A cafeína também. Não tem dose segura de café durante a gestação. Né? Então, aquela paciente gestante, ai doutora, mas eu tomo café o dia todo. Geralmente quem trabalha em repartição pública já tem aquele vício de toda hora estar ali, então vamos ter que vai substituir por um chá, uma água, alguns chás que são nem o descafeinado, o descafeinado. Quando as mães estão amamentando, que elas gostam muito de café, que já ficaram ali durante a gravidez inteira sem café, eu falo assim, se for tomar um descafeinado, que tome aqueles que o processo de retirada da cafeína seja de puramente feito em água, né? Porque tem uns que é processo químico para poder retirar a cafeína do café. E aí acaba que não é legal para o organismo também, mas tem algumas marcas que é feito com água. Então é um café mais natural, assim, menos prejudicial. Mas então na gestação o ideal é que nem descafeinado tome, nem o descafeinado. Né? Tá? Inclusive para quem está tentando engravidar também. Tá? Então, assim, não carboidrato, café, álcool zero, né? Então, mas, gente, tem muita coisa para comer. Muita coisa. Saudável, né? Ainda sobra muita coisa. Né? Por isso eu gosto sempre de encaminhar meus pacientes para um acompanhamento com nutricionista, né? Porque eles abrem um leque, assim, de opções, de muita coisa gostosa ainda e saudável, que a mulher não vai sofrer tanto, né? Não é só simplesmente deixar de comer tudo, mas é incluir coisas saudáveis também no cardápio, né? E tem algum suplemento, assim, claro, que é individualizado, né? Dependendo de acordo com a necessidade de cada mulher. Mas tem algum suplemento vitamínico que fala assim, olha, não, toda grávida, independente dos níveis, precisa tomar pelo menos isso, isso e isso. Pelo menos esses 4. Ômega 3, para todas. Metilfolato, a vitamina D, né? E a coenzima Q10. Eu também gosto muito desse suplemento, né? E um que eu venho falar aqui também, que é muito comum, mas que às vezes é utilizado de forma errada, é o ferro. Né? O ferro é extremamente importante durante toda a gravidez, né? Não simplesmente lá para o segundo trimestre, quando começa já aquela anemia. Desde o início, eu já gosto de iniciar ali uma dose mais baixa, né? Via oral mesmo. Se for necessário, a gente já passa para endovenoso, né? Já do segundo trimestre em diante. Né? Mas porque o ferro é muito importante, né, no desenvolvimento neurológico do bebê. Né? E o que a gente pega de mãe que teve anemia na gestação, né? Quando a gente vai fazer o interrogatório de como foi essa gestação, a grande maioria teve anemia. Até porque quando a gente vai introduzir o ferro, né, que hoje em dia ou é a partir do 3º mês ou a partir do 6º, né? E aí a gente vai fazer esse recordatório, você teve anemia, se teve algum fator de risco. A grande maioria teve anemia, né? E a gente tem que estar introduzindo o ferro antes. Então, assim, ferro é essencial também durante a gestação. E principalmente de segundo, 3º trimestre da gravidez, o consumo de ferro é muito alto, né? A gente vai acompanhando os exames, vai decaindo mesmo, né? Hemoglobina, eu me lembro na minha gestação, eu tomei ferro desde o início. Isso. Ainda assim, a minha ferritina caiu no final e eu tive que fazer por endovenoso. O consumo é muito grande. E o meu filho, eu comecei a repor desde cedo e ainda assim ele desenvolveu anemia.
Então, para ver o tanto que... O consumo é muito grande. E a atividade física, Adriana? Muitas mães engravidam, eram ativas, e engravidou, não, vou parar, não vou fazer mais nenhum esforço físico, eu vou ficar quietinha aqui na minha, ou então tem outras que não, eu sempre fui de academia, malha direto, eu vou malhar lá direitinho. Tem alguma contraindicação? Mantém mesmo, dá uma reduzida? O que tu orientas? Aquelas mulheres, né, que já vinham treinando, né, continue o seu treino, né, faziam a sua atividade física. Aquelas mulheres que não faziam nada, a gente sempre orienta, vamos iniciar uma atividade física de baixo impacto, né, o pilates, uma caminhada, uma hidroginástica, né, e assim, o que não é para acontecer, engravidou, parei de fazer, não vou fazer mais nada, que minha avó, minha mãe disse que não era para me fazer mais nada. Não. Gente, a atividade física, ela melhora muito a placentação, a implantação. Inclusive, você engravidou fazendo atividade física, né? O benefício aí já passou. Você descobriu que estava grávida, você já tinha fazendo tempo, né? Então, assim, não é para parar a atividade física. Inclusive, no primeiro trimestre, é para manter mesmo essa atividade, né? Melhora muito a implantação, né? A formação placentária ali no início da gravidez. Então, primeiro trimestre gestacional, manter a atividade física que estava fazendo, né? Nada de parar. E voltando um pouquinho ao assunto da pré-concepção, né? Que você falou do homem também se preparar, porque tem que tomar cuidado também com a qualidade desse espermatozoide para formar um bom embrião, né? Só que a gente nota, assim, pelo menos eu vejo isso quando eu fui tentar engravidar, que meu marido os urologistas nem aí para isso. Entendeu? Pelo menos que eu vejo no geral. Eu tô falando mal do urologista aqui, viu, gente? Então, assim, por saber, né, eu já ficava, não bebe tanto, não sei o quê. Então, assim, a questão do álcool, também o homem evitar, né, o álcool nos 3 meses antes de engravidar, procurar ter uma alimentação saudável, dormir bem. E aí você faz essa orientação, acaba que faz essa orientação pro casal, essa suplementação, essa investigação dos exames pro homem também? Sim. Todas as vezes, o paciente procurou ali antes da concepção, essa orientação serve para o casal. Eu já falo logo, ele tem que entrar na dieta, fazer atividade física, né? Se fumar, vamos ter que parar de fumar. Se beber muito, assim, pelo menos os 3 meses antes de engravidar, vamos parar por um tempo, gente, não vai ser para sempre, né? Então, vamos fazer esse esforço, porque a gente quer um bebê saudável, a gente quer uma gravidez saudável, né? E o homem, ele tem 50% aqui de participação. Sim. É a mulher que vai carregar o bebê ali por aqueles 9, 10 meses, mas o início, o start, partiu do homem também, né? Sim. Então, a participação dele ali é 50% mesmo, né? Então, precisa sim entrar no ritmo de vida, né, saudável, com a dieta, atividade física, dormir bem. E até ajuda a esposa, né, Exatamente. a manter um ritmo de vida saudável também. E o apoio do homem eu acho que é fundamental nessa fase da gestação, porque traz tranquilidade para a mulher. E a gente sabe que todas as alterações emocionais que ela passa durante a gestação também vão ser repassadas para esse bebê, né? Também vão modificar, né, os genes desse bebê, assim, ativar ou desativar genes. Então, às vezes tem o bebê muito irritadíssimo, mas essa mãe passou por muitos problemas emocionais na gravidez, passou por depressão, passou por transtornos de ansiedade, né? Tinha um marido que às vezes vivia na farra e não ficava em casa com ela, ou outros problemas, né, estresses normais, às vezes de trabalho também. A diabetes gestacional, que é a doença mais comum realmente na gestação, e que é uma situação que a gente sabe que pode evoluir ali com a taquipneia transitória, né, algum desconforto respiratório, principalmente se é aquele bebê que nasce ali entre 37 e 38 semanas, né? E também a pré-eclâmpsia, que é uma doença importantíssima na gravidez, né, grave para a mãe e para o feto, né, que pode causar óbito tanto para um como para o outro. E outras complicações, né? Restrição de crescimento. Então, nesses casos aqui, a gente precisa de um pediatra mesmo, assim, muito bom, bem qualificado para estar recebendo esse bebê na sala de parto. Ontem mesmo aconteceu comigo. A paciente, ela tinha ido na consulta, eu sabia que era diabética gestacional. Eu já fui com a anteninha ligada, já expliquei durante o pré-natal, olha, ele pode evoluir com desconforto respiratório, é comum acontecer isso. Até por conta do diabetes, por mais que você consiga controlar, ela conseguiu controlar muito bem da segunda metade para o final da gestação, mas no início estava bem descontrolada mesmo. E aí, o bebê foi uma cesárea e tinha mecônio.
Ele nasceu bem, chorou, a piga bom, só que ali, depois ele começou a evoluir com desconforto respiratório, né? Então eu tive que dar toda a assistência, fiquei lá, tal, fiz todos os cuidados necessários. Fiquei um tempo, quase 2 horas com ele, ali no berço aquecido, fazendo, né, ventilação e esperando para ver se ele ia melhorar, até que evoluiu bem, né? Mas por quê? Porque teve um olhar atento, porque eu já sabia, já tinha preparado essa família que isso poderia acontecer, não foi nenhuma surpresa, tanto que quando aconteceu ele falou assim, né, doutora, bem que a senhora falou que pode acontecer. Eu falei, pode acontecer, né? E hoje o bebê tá ótimo, fui passar a visita, tá maravilhoso, mas a família já tinha sido preparada, né? Isso faz toda a diferença, né? Esse relacionamento da mãe com o médico, né, com a família ali, esse diálogo realmente, né, de preparar já a família, você conhecendo os riscos, né, da doença, da situação ali, já prepara todo o ambiente. Então, fica uma situação bem mais fácil de contornar. Uhum. E falando um pouquinho dos métodos naturais, né, aí me veio aqui a cabeça, quando entrando depois de 40 semanas... que é até 42 semanas, né, que a gente espera. Para entrar em trabalho de parto. Aí, para induzir o trabalho de parto natural, né? Muito se fala de tâmaras, abacaxi, atividade física, vai na bola, sobe na bola, senta na bola, atividade, relação sexual. E qual é a tua experiência com relação a esses... Bom, então, todas essas medidas, né, a gente orienta, consome a tâmara, né? Mas, assim, uma intervenção que a gente pode fazer no consultório ainda é fazer o descolamento das membranas ovulares, né? Que é você fazer, através de um toque vaginal, você descola aquelas membranas ali da extremidadezinha no colo, né? Na região, no orifício interno do colo, né? Você descola as membranas e aquilo ali vai liberar as prostaglandinas, que é aquele... citocinas inflamatórias, que é o que vai estimular o parto, né? Então, geralmente a gente faz isso entre 24 até 48 horas, a gente espera e a mãe começa a entrar em trabalho de parto. Isso a gente pode fazer até mesmo antes das 41 semanas, né? Tipo, é aquele bebê já que está com quase 4 quilos, né? E a gente... fica assim, esse bebê que não tem nenhum fator de risco, assim, nenhuma dessas doenças que você falou, exatamente, né? Tá indo tudo bem no pré-natal, a gente pode lançar mão dessa intervenção, né? Desse artifício, fazer esse descolamento das membranas. E aí depois é esperar que as contrações na noite seguinte já começa a lua cheia, incomodar. Tem relação. A lua cheia aumenta o trabalho de das parto, águas, né? Aumenta, a gente vê muitas maternidades públicas, né? A lua cheia enche de mulher entrando em trabalho de parto. Então, tem essa lenda também, né? Eu acho que não é lenda, não. Acho que isso daí é verdade. Parece verdade, né? A gente percebe nos dados que aumenta mesmo. Eu acredito nisso. Então tá, Adriana, eu acho que nosso papo foi muito enriquecedor, muito obrigada, eu acho que vai esclarecer bastante os pais e as mães e todo mundo se atentar para isso, né, para procurar o obstetra, o casal procurar o obstetra, não só a mulher, né, o casal se cuidar da sua saúde para que tenha um filho saudável, né, então você tá colocando uma pessoa no mundo, né? Então, eu acho que ninguém quer colocar ninguém doente, não quer desejar ter um filho com diabetes, um filho hipertenso, né? Um filho com câncer, e isso a gente vai modificando, e até a gente mesmo, né? Então, quando a gente entende a importância da alimentação, dos hábitos de vida, né? Do quanto a gente pode mudar, né? Os nossos genes, a nossa saúde, tendo bons hábitos de vida, então isso vai ser um ganho para a vida toda, não só para o filho da gente. Com certeza. É isso, pessoal. Então, se vocês gostaram, deixem seus comentários, deem sugestão de temas, curtam, nos sigam. Está lá na bio da Baby Clean, tem para vocês acompanharem pelo YouTube e Spotify o nosso Papo Pede. E até a próxima. Tchau.